Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, eu vou dar início a uma série de vídeos onde eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais honesta em relação ao que a gente vê aqui pela internet a questão da superinflação brasileira. Como todo mundo sabe, o Brasil tem uma experiência traumática no que diz respeito à inflação. E até hoje, a pauta da inflação muito é influenciada pelo histórico brasileiro, onde esse assunto sempre foi um grave problema na nossa economia. A questão é que para conseguir explicar tanto as causas da superinflação brasileira, como a forma que o imposto inflacionário foi neutralizado pelo Plano Real, é necessário que nós façamos uma regressão lá para a década de 40, onde nós temos que compreender todo o debate acadêmico e político que resultou numa série de tomadas de decisão que tanto causaram o problema da inflação no Brasil, como também acabaram com esse problema décadas depois. E todo esse período de inflação brasileira foi um período extremamente traumático. A nossa inflação, que começou a se descontrolar lá ainda no final da década de 40, chegando a 2.000% em 94, fez com que o Brasil atravessasse 50 anos de grave problema com a inflação. Então, entender esse problema complexo requer uma série de explicações complexas. E esse é o primeiro vídeo da série onde eu vou tentar ajudar a galera a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, gente, vamos começar entendendo que durante os anos 50 até os anos 80, o mundo atravessou um período de crescimento e de inflação. Nesse momento, a economia classificava a estabilidade da moeda nos países de três formas. Haviam alguns países que não tinham inflação. Esses países eram, em geral, países pobres. Estamos falando aí dos países da África e do sul da Ásia. Por exemplo, os países do sul da Ásia, que tempos depois iriam se tornar os tigres asiáticos. Existia um outro tipo de países que tinha o que era chamado de creeping inflation, uma inflação engatinhante. Esses países eram, em geral, países desenvolvidos, que tinham uma inflação baixa, porém contínua. E existia a chamada inflação latina, uma inflação alta e contínua. Essa inflação latina era comum dos países da América Latina e de alguns países da Europa. Então, gente, é desse tipo de inflação que a gente vai falar para situar a inflação brasileira que vai se desenvolver nesse período. O índice geral de preços no Brasil ele começou a ser calculado em 1948, pela Fundação Getúlio Vargas. Esse era um período onde havia assumido a presidência da República o presidente Dutra, com a saída de Vargas, com o fim da Segunda Guerra, um momento onde o Brasil dispunha de um bom volume de reservas internacionais, fruto do desempenho da economia brasileira durante a Segunda Guerra, um Brasil que tinha lá as importações limitadas também em função da guerra, e tinha um câmbio controlado. Nesse momento, o presidente Dutra, então, flexibiliza as importações, fixa um câmbio baixo, reduz relativamente os gastos, ou seja, apresenta alguma austeridade e consegue um crescimento pequeno do produto. Depois, ao retorno de Getúlio Vargas, mais algumas mudanças vão sendo postas em práticas, como, por exemplo, um aumento do crédito subsidiado, uma política de substituição de importações, medidas que provocam um aumento da inflação, que não chega a se descontrolar, mas que de certa forma também colaboram com o crescimento mais rápido do produto. O crescimento realmente vai ficar vigoroso no período seguinte, no período JK. No período JK, o crescimento chega a mais de 7% ao ano. Contudo, a inflação bate na casa dos 19%, uma inflação alta.
é um período de forte crescimento da indústria, e o símbolo vai ser a indústria automobilística. Após o período de JK, vai assumir Jânio Quadros, e o Jânio Quadros assume a partir de uma campanha onde ele dizia que iria combater a inflação. Afinal de contas, o problema da inflação surge nos jornais da época como o problema mais grave do governo JK. O período de Jânio Quadros foi um período rápido e tumultuado, não houve uma definição na política econômica. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele criou medidas para proteger a indústria nacional, ele também vai buscar o equilíbrio fiscal e também vai reduzir o crédito subsidiado. A questão é que a política no Brasil, nesse momento, ela estava passando por um problema muito grave. Jânio Quadros renuncia, vai se ter aí uma emenda parlamentarista e toda uma discussão política em torno do nome de João Goulart, que era o vice, para caso ele assumir ou não a presidência da República. Foi um período longo de grande instabilidade política que provocou também uma certa crise econômica. Essa crise econômica vai fazer com que em 64, quando finalmente os militares dão o golpe de Estado, a inflação já bata na casa dos 60%, muito alta. Então, gente, esse é um primeiro panorama para a gente entender um pouco da história da economia e um pouco de como que a inflação vinha se comportando nesse período que antecedeu a superinflação brasileira. Aqui nessa série de vídeos, eu vou me referir à inflação brasileira não como uma hiperinflação, e sim como uma superinflação. Eu prefiro utilizar como critério para definir hiperinflação aqueles casos aonde o dinheiro deixa de servir de instrumento de troca. Ou seja, quando a inflação é tão alta que os agentes econômicos já não aceitam mais a moeda. E no meu ponto de vista, isso não aconteceu no Brasil. Então, essa definição que eu vou usar ao longo dessa série não determina o Brasil como uma hiperinflação e sim como uma superinflação. Ainda tentando situar vocês para a discussão que nós vamos travar ao longo da série de vídeos, logo depois do estabelecimento da ditadura, entre 1964 e 1973, a inflação brasileira ela cai de 60% ao ano para cerca de 20% ao ano. Em 74 ela sobe para 40% ao ano. Em 85, quando os militares entregam para um governante civil, a inflação já estava na casa dos 200%. Chegando em 1994, nas vésperas do Plano Real, já na casa dos 2000%. O caos foi tão grande nesse período, que é o que eu quero abordar aqui nessa série, que entre 1985 e 1994, nós tivemos 5 planos econômicos. Rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II. Todos esses antes do Plano Real. Todos esses planos acabavam derrubando a inflação em um curtíssimo prazo, mas depois ela voltava ainda com mais vigor e com mais aceleração. Então essa é a inflação latina, vamos dizer assim. Então aquele quadro lá que eu estava explicando no início do vídeo, que vai da década de 40 até o início da década de 60, é um momento que a economia latino-americana como um todo começou a entrar num debate, que era um debate integrado com o debate da Academia Mundial de Economia. Aquela ideia de que os países da América Latina teriam que romper esse gap de desenvolvimento e atingir o status de país desenvolvido. Então, uma série de discussões econômicas passaram a ser construídas a fim de interpretar como romper com esse gap. E o tema da inflação latina se tornou o tema central dessa discussão. Nesse ponto, nós vamos ter 2 grandes grupos que vão conduzir o debate. Os chamados estruturalistas latino-americanos e os chamados monetaristas latino-americanos. Nós vamos ter, então, 2 versões de explicação para o fenômeno da inflação no Brasil e na América Latina. Os estruturalistas, de inspiração keynesiana, e os monetaristas, de inspiração conservadora quantitativista. Essa discussão, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ela trata basicamente de se a inflação é causada pelos preços ou pelo excesso de liquidez. Os monetaristas vão dizer que é o excesso de liquidez, ou seja, que o governo gasta demais sem aumentar impostos, ampliando a oferta de meios de pagamento, causando inflação. É uma visão que se baseia na teoria quantitativa da moeda.
Vai ficar linkado aqui nesse vídeo um vídeo onde eu falo especificamente da teoria quantitativa da moeda para você entender um pouquinho melhor sobre isso. Por outro lado, os estruturalistas vão dizer que o aumento autônomo de vários preços fazem com que haja uma maior demanda por moeda e que, portanto, o aumento da oferta de meios de pagamento não é a causa, e sim a consequência da inflação. É a explicação inversa. Os estruturalistas, eles argumentam que os preços sobem por forças exógenas ao modelo. Eles dizem que essas mudanças exógenas são causadas por fatores estruturais. O principal deles, o problema da urbanização. Ou seja, a América Latina, para romper com o gap de desenvolvimento, ela precisaria mudar suas estruturas produtivas. E para causar essa mudança em tal estrutura, a inflação era uma consequência. Nós vamos voltar, ainda na sequência desse vídeo, a falar dessa questão. Mas agora o que eu quero que vocês entendam é que esse debate faz com que surja a CEPAL. Por quê? Porque esses economistas entendiam que não era possível aplicar na América Latina, que tinha condições bastante peculiares, os modelos desenvolvidos na Academia do Hemisfério Norte. Por isso que, por exemplo, os estruturalistas latinos, embora se dissessem de inspiração keynesiana, não se diziam keynesianos clássicos. E aí, gente, eu vou deixar linkado também aqui embaixo um outro vídeo onde eu trato de uma maneira um pouco mais simples desse debate entre monetaristas e estruturalistas em relação à economia da América Latina. Então, gente, para situar todo mundo, quem eram os nomes que estavam nesse debate nessa época? Do lado dos monetaristas, o mais famoso era Otávio Bulhões, que acabou sendo ministro dos militares, cuidando da economia brasileira de 1964 até 1967. Também podemos citar Mário Henrique Simonsen, que também foi ministro de 74 a 79, e Eugênio Goudin, que também chegou a ser ministro um pouco antes, lá no período Café Filho, durante um breve período de tempo, em geral ligados à Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Os estruturalistas se concentravam na CEPAL, que era a Comissão Econômica para a América Latina no Chile, uma organização da ONU criada para estudar os problemas econômicos da América Latina e para ajudar no desenvolvimento da região. E aí nós podemos citar os mais famosos: Celso Furtado, os chilenos Oswaldo Sunkel e Raul Prebisch, a brasileira Maria da Conceição Tavares e muitos outros que também depois vão se agregar. Já que a gente está falando de alguns ministros da economia desse período, também é interessante citar o Delfim Neto, que foi um ministro por muito tempo, de 69 até 74 e depois de 79 até 1983. Delfim, embora fosse da fé, que pendia um pouco mais para o lado do estruturalismo, não era propriamente um estruturalista. Tanto é que foi assessorado pelo Afonso Pastore, que era um dos mais notórios monetaristas do Brasil. Mas esse debate entre CEPAL e monetaristas, ele não era tão presente, ou pelo menos tão efetivo, até a era Vargas, vamos dizer assim. Isso vai ser colocado para dentro da política, de fato, somente lá no período do João Goulart. Depois de toda a crise política causada pela renúncia do Jânio Quadros, quando finalmente o João Goulart assume com plenos poderes a presidência da República, quem vai ser o responsável por elaborar um plano econômico para resolver o problema do Brasil vai ser justamente o Celso Furtado, estruturalista da CEPAL, com o seu famoso plano trienal. A questão é que em 64 houve uma mudança de rumo provocada pelo golpe militar. Então, o grupo econômico que estava junto aos derrotados, por exemplo, de Jango, vai ser substituído justamente pelo grupo que fazia oposição acadêmica ao grupo da CEPAL. Bulhões é nomeado ministro, e aí então a interpretação do controle da base monetária para exercer o controle da inflação passa a ser aplicada no governo brasileiro. Em 64, uma grande série de mudanças vão ser introduzidas nas políticas macroeconômicas a fim de estabelecer esse controle da base monetária. Mas para a gente entender como que essas mudanças
foram impostas, nós vamos ter que voltar então, mais uma vez, lá para o período Vargas. Para o período Vargas antes de 1945. Gente, nessa época não havia Banco Central do Brasil. O Banco do Brasil emitia a base sempre que o governo precisava de dinheiro. O governo fazia um empréstimo no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, como era o banco que emitia a base, emitia dinheiro. Ou seja, não precisava haver a emissão de títulos para haver a emissão de base. Vejam, os títulos eles eram irrelevantes na economia brasileira. As taxas e os juros nominais eram fixos. A inflação alta e não havia correção monetária. Então, em 1945 é criada a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Ainda não era um banco central, mas já era um avanço. Essa política ela vem junto com o fim da guerra. Era um momento onde o mundo tentava garantir uma certa organização financeira para evitar o que aconteceu no final da Primeira Guerra, que foi uma grave crise do sistema capitalista. Então, se buscou internacionalmente se estabelecer regras tanto para a moeda, tanto para o comércio internacional. O primeiro presidente da SUMOC foi o mesmo Otávio Gouveia de Bulhões. E ele, já pensando como um monetarista, na ideia de controlar a base monetária, criou uma regra que determinava que os depósitos compulsórios do Banco do Brasil fossem depositados na conta da SUMOC. Fez isso porque se o compulsório era depositado no Banco do Brasil e o Banco do Brasil era o banco responsável por emitir base, era como se na prática não houvesse compulsório algum. Bulhões fez isso para que de alguma maneira ele conseguisse estabelecer algum controle sobre a base monetária. Essa medida ela teve um apelo popular muito grande porque parecia que algo estava sendo feito, mas ela teve pouco efeito prático, uma vez que a conta da SUMOC continuava no Banco do Brasil. Sendo assim, o Banco do Brasil continuava muito mais poderoso que a SUMOC. Ele já era o maior banco do Brasil, era o banco responsável por emitir base, quer dizer, então era um banco que era impossível de quebrar. E era um banco que tinha lá alguma liberdade para burlar as regras econômicas. O Banco Central Brasileiro vai ser criado somente em 1964, depois do golpe militar, nos moldes do que defendiam os monetaristas mundialmente, com uma ideia de mandato independente para o presidente do Banco Central e com novas regras de tributação. Porém, com a entrada do Marechal Costa e Silva em 1967, houve a demissão do presidente do Banco Central, mostrando que essa independência e esse mandato ainda não estavam valendo. Ou seja, mesmo que o Banco Central tenha sido criado em 1964, as coisas ainda não funcionaram, pelo menos de acordo com aquilo que os monetaristas imaginavam, até 1985. Foi somente em 1985 que foi criada a Secretaria Nacional do Tesouro, que tinha a função de administrar os títulos públicos brasileiros. E foi somente em 1985 que se percebeu, ou pelo menos que isso veio a público, que havia, por exemplo, uma conta movimento do Tesouro Nacional no Banco do Brasil. Ou seja, mesmo que o Banco Central tenha sido criado em 64 para administrar a política monetária brasileira, na prática o governo continuava tendo uma linha de crédito sem precisar consultar ninguém do Banco Central à vontade no Banco do Brasil, mesmo depois de tantas políticas e de tantos políticos monetaristas conduzindo a política econômica brasileira ao longo do período militar. Na prática, até 1985, o Banco do Brasil continuava financiando o governo. Era uma maneira do governo burlar a Constituição para se financiar. E haviam outras distorções, como por exemplo, o Banco Central tinha uma carteira para crédito subsidiado agrícola. O Brasil sempre subsidiou crédito agrícola, até aí não é o problema. O problema é que isso não é papel do Banco Central. E até 1985 existia isso no Banco Central brasileiro. Então percebam que, além de um debate acadêmico, teórico, em relação ao que fazer em função da inflação brasileira e da América Latina, sempre também houve permanente a esse debate um debate político. O que faz a gente lembrar o tempo todo que a economia é uma ciência humana, é uma ciência que depende de decisões e que a política tem influência total naquilo que se quer fazer em economia. Mesmo que
os monetaristas tenham assumido, vamos dizer assim, o controle da economia brasileira junto com os militares em 64, isso não quer dizer que o debate se encerrou. Com Bulhões, a solução que acreditava que bastava controlar o aumento da base passa a ser colocada em prática. Porém, os estruturalistas continuavam argumentando que isso manteria todo o gap de desenvolvimento do Brasil em relação aos países desenvolvidos, que isso só geraria baixo crescimento e que isso ainda por cima não influenciaria na redução da base monetária, uma vez que o sistema privado também amplia a oferta de meios de pagamento. Ou seja, a moeda seria um agente endógeno e não haveria como o governo controlar a base monetária. Os monetaristas seguiam dizendo que havia um excesso de demanda agregada que gerava um excesso de moeda. O governo aumenta os seus gastos, aumentando a demanda agregada, financia isso com liquidez, a demanda agregada cresce além da produção e isso faz os preços aumentarem. Por isso a ideia inicial era se reduzir o investimento público, se reduzir o déficit, se cortar a demanda agregada, se cortar o aumento da liquidez para se acabar com a inflação. Os estruturalistas seguem dizendo que a inflação não acontece pelo excesso de liquidez, e sim por problemas estruturais. Como que eles explicam esses problemas estruturais? Vamos entender da seguinte maneira. Segundo os estruturalistas, para que a América Latina conseguisse romper esse gap de desenvolvimento, seria necessário aumentar rapidamente o nível de produto. Ou seja, seria necessário passar por um processo de mudança estrutural nas forças produtivas aqui instaladas. Essa mudança estrutural, segundo os estruturalistas, geraria necessariamente inflação. Segundo eles, principalmente em função do fenômeno da urbanização. Ou seja, há um êxodo rural provocado pela urbanização. Com isso, se reduz a oferta agrícola, ao mesmo tempo que a demanda por produtos agrícolas aumenta. Então, por isso, os preços dos produtos agrícolas sobem. Como esses preços representam grande parte da cesta de consumo dos trabalhadores, algo em torno de 40%, isso força os trabalhadores a reivindicarem aumentos de salário. E que para haver esse aumento de salário, é necessário aumento da liquidez. E isso geraria inflação. Por isso que, para os estruturalistas, uma das primeiras propostas e uma das mais importantes é a reforma agrária. Tá, mas por que a reforma agrária? Segundo eles, porque a estrutura fundiária brasileira é muito antiga e muito concentrada. Essa estrutura velha, concentrada, está muito mais arraigada ao seu poder político do que a reagir a estímulos econômicos. É o velho coronelismo. A gente tem que entender que esse debate está acontecendo em função dos anos 40, 50, aonde esse fenômeno do coronelismo no interior do Brasil ainda era muito mais forte. Então, para essas pessoas, para esses líderes oligárquicos, era muito mais interessante manter o poder político do que desenvolver as forças produtivas, numa visão estruturalista latino-americana. Então, nessa visão, os preços rurais subiriam independente da oferta de meios de pagamento. Outro problema apontado pelos estruturalistas era o câmbio. Eles argumentavam o seguinte: ora, as exportações brasileiras eram, em geral, café, cacau, açúcar, produtos que têm uma demanda inelástica. Produtos que, se aumentasse a produção, o único efeito seria a redução do preço. São setores que não são oligopolizados, que é o tema que vai ficar para o segundo vídeo dessa série. Ou seja, o Brasil não conseguia resolver a sua demanda por dólares aumentando as exportações, porque os produtos que o Brasil exportava eram produtos de demanda inelástica. Sendo assim, o Brasil necessitava de dólares para financiar a sua demanda por bens de capital, que eram necessários para a substituição de importações, para a industrialização do país e para avançar no gap de desenvolvimento em relação ao mundo desenvolvido. Portanto, essa pressão da demanda por dólares, ao mesmo tempo que era impossível aumentar o volume de dólares apenas aumentando a produção, fazia com que a demanda de moeda aumentasse em função da necessidade de dólares para a industrialização do Brasil. Então, esses mesmos estruturalistas também sugeriam uma reforma cambial
e uma reforma nas regras do comércio exterior, a fim de diminuir essa dependência brasileira de expandir base para comprar dólar. E o outro ponto defendido pelos estruturalistas era finalmente uma reforma urbana. Segundo eles, a pressão sobre os salários muito se dava pelo aumento do custo de vida nos centros urbanos causados pela falta de infraestrutura. E aí estamos falando de escolas, de hospitais, de transporte público, de saneamento básico. Todas essas propostas estruturalistas, elas vão se construindo dos anos 40 em diante em reação à proposta monetarista de simplesmente reduzir investimento público para controlar a base monetária. Segundo os estruturalistas, essa proposta jamais desenvolveria o Brasil e manteria o Brasil nessa condição de país subdesenvolvido. Essa proposta estruturalista, apesar de bastante mais complexa e bastante mais difícil, porque ela jamais iria conseguir resolver o problema no curto prazo, era também uma proposta sedutora, porque afinal de contas era uma proposta que falava em reformas estruturais e que falava em colocar o Brasil no nível dos países desenvolvidos. Esse período ele foi engraçado, porque a figura do presidente do Banco do Brasil era, por muitas vezes, confundida com a figura do ministro da Economia, e eles até trocavam de posições. Também não houve dentro do Banco do Brasil nenhum projeto de longo prazo. A política influenciava muito e oscilava muito nos rumos do Banco do Brasil. Ora, o Banco do Brasil tinha a postura mais progressista, ora tinha a postura mais ortodoxa. Não se constituiu ao longo de todo esse período nenhum projeto de longo prazo para a política monetária brasileira. Os monetaristas acusavam os estruturalistas de cometerem uma tautologia, dizendo que eles justificavam a inflação pelo aumento de preços. Algo do tipo assim, ora, os preços aumentam porque os preços aumentam. Para os estruturalistas, não. Ora, os preços aumentam porque aumenta o alimento, por causa do problema da demanda, porque aumenta em função do câmbio, e porque aumenta em função do aumento do custo de vida. A soma de todos esses aumentos são refletidas no índice geral de preços. Essa é a tônica da discussão. Para os monetaristas, Milton Friedman está certo. A inflação é um fenômeno monetário. Para os estruturalistas, ela até é um fenômeno monetário, mas é causada por uma origem real. Só que os monetaristas se defendem dizendo o seguinte, ora, se o preço dos alimentos sobe, mas não há aumento da oferta de meios de pagamento, outros preços podem cair, podem não cair, podem ficar estáveis. Ou seja, o fato do preço dos alimentos subir não significa que necessariamente os outros preços vão subir. Vão subir se todos os outros preços subirem. Mas se não, não. Eles inclusive argumentam que o preço dos alimentos pode subir e tu ter um índice geral de preços de deflação. Então a gente pode apresentar esse debate graficamente, lá de acordo com o livro-texto, da seguinte forma. Os monetaristas defendem que há uma inflação de demanda ocasionada por um excesso de liquidez. A demanda agregada é declinante em função do índice geral de preços. A oferta real de meios de pagamento vai caindo. A inflação de demanda é causada por um deslocamento da demanda agregada. Então aumenta o preço porque há mais demanda. No caso da inflação de custos, defendida pelos estruturalistas, aumentam os preços porque a oferta se desloca. Sei lá, por exemplo, teve uma seca que destruiu a lavoura de café. Vai ter menos café e o preço do café vai subir. Os monetaristas então dizem, não, essa demanda está crescendo excessivamente, artificialmente, por causa dos gastos públicos. Então o negócio é cortar investimento e cortar gasto público. Os estruturalistas vão dar outra resposta, vão dizer, não, o que a gente tem que fazer é estabelecer um controle rígido de preços, porque os preços sobem independente da oferta de meios de pagamento. É isso mesmo, se fala em congelamento de preços, em revisão de política de salários, se fala em política de subsídio, por exemplo, para o trigo, para conseguir manter o preço do pãozinho. Eu estou aqui falando no campo da discussão, essa discussão que começa lá no final dos anos 40 e vai até os anos 70, até o final dos anos 70. Mas voltando, os economistas classificam a inflação como um aumento do nível geral de preços. Veja, um aumento permanente. Não basta os preços aumentarem.
Isso não é uma inflação persistente, isso é um aumento geral de preços. A inflação ela se torna um problema quando os preços se mantêm aumentando. E aí entra um argumento muito forte dos monetaristas, porque eles vão dizer o seguinte: ok, se os preços aumentam por causa de fatores externos, basta o governo fazer com rigidez o controle da base monetária, que o reflexo disso vai ser o desemprego. Os agentes econômicos, então, perceberão que os preços não estão corretos e farão um reajuste. Então, haveria um aumento da inflação, mas não a permanência do aumento da inflação. Então, essa desculpa que os estruturalistas estavam dando de que era necessário aumentar a base porque aumentou o preço, por os monetaristas também não cola, porque eles vão dizer: ora, não aumenta a base e deixa que se exploda. Que aconteça o desemprego, o mercado precisa aprender. Só que os estruturalistas vão argumentar que o custo social do desemprego é muito grave porque o governo não faça nada. Então, a reação é: aumenta a demanda agregada para resolver o problema do desemprego. É interessante para acompanhar esse debate a gente entender um pouquinho sobre a curva de Phillips. Também vai ficar linkado aqui embaixo um vídeo onde eu falo sobre isso. Prestem atenção na parte que eu falo do deslocamento da curva de Phillips. Isso pode ajudar a entender essa parte desse vídeo aqui. Os estruturalistas dizem que é bobagem controlar a base monetária. Já naquela época, essa discussão sobre o controle da base era difícil. Essa discussão ela era bastante válida na época da moeda ouro. Nessa época ela já era um pouco mais difícil. Hoje em dia já nem se fala mais nisso. Mas mesmo assim, os monetaristas insistiam nisso. E alguns insistem até hoje. Os estruturalistas, eles justificavam a aceleração na inflação não em função do aumento da demanda feito para solucionar o desemprego. Eles botavam a culpa sempre nos atravessadores. Segundo eles, cada vez que a liquidez voltava ao normal, os atravessadores aumentavam suas margens, aumentando os preços acima das perdas, provocando a aceleração da inflação. Por isso insistiam no controle de preços. Gente, essa ideia hoje em dia de controle de preços ela pode parecer absurda. Mas naquela época não era não. Ela foi aplicada em muitos países, inclusive pelos Estados Unidos, durante um bom tempo no governo Nixon. Essa ideia de corrigir o desemprego com o aumento da demanda agregada era padrão nessa época no mundo inteiro. Foi assim pelo menos até a eleição do Ronald Reagan lá. Mais uma vez eu repito, assistam lá o vídeo da curva de Phillips. Esse aumento era explicado com o deslocamento da curva de Phillips. Então, assim como para os estruturalistas de origem keynesiana era necessário fazer alguma coisa em relação ao desemprego por causa do grave custo social, para os monetaristas conservadores, toda vez que o governo faz, ele atrapalha. Por que toda vez que ele faz, ele atrapalha? Porque o importante é a estabilidade da moeda. Para os monetaristas conservadores, se existir estabilidade da moeda, vai haver a otimização da economia capitalista. E isso levará ao pleno emprego. Para os monetaristas, o desemprego não é culpa do governo, o governo não tem que interferir no desemprego. O desemprego é uma questão pessoal e provocada pela falta de preparo, pela falta de educação, pela falta de conhecimento técnico, pela falta de aprimoramento. Segundo eles, é isso que o mercado demanda, mais produtividade, e a produtividade vem junto com o preparo, com a especialização do trabalhador. É a mesma visão lá clássica do início do século passado. Só que em vez de ser atribuído à vagabundagem, para dizer que o problema do desemprego é um problema pessoal e não de Estado, agora tem a ver com o preparo do cidadão. Tá ok, galera? Eu acho que isso é apenas uma introdução para vocês entenderem qual era o debate teórico e político que antecedeu toda essa grave crise da inflação brasileira. Por isso que era necessário fazer esse vídeo antes da gente começar a discutir os pormenores de como aconteceu o processo, tanto do aumento da inflação, quanto depois da estabilização com o Plano Real. Porque todo esse debate vai ser levado para dentro das políticas econômicas que vão ser executadas a partir dos governos militares. E como eu disse no início desse vídeo, todo o problema do descontrole da inflação começou nos governos militares e se agravou de 85 até 94. Então, para resolver esse problema, nós vamos ter dois grupos de políticos que se formam nesse instante. Os chamados gradualistas, que vão buscar resolver o problema da inflação sem nenhum choque abrupto, sem provocar esse grande desemprego,
e aqueles que vão ser os adeptos da política de choque para acabar rapidamente com a inflação. Tá ok, galera? Esse é o primeiro vídeo dessa nova série. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha com os amigos. Dê uma passada lá para conhecer o nosso Apoia-se. E se você quiser, seja um dos nossos mecenas. Vai ficar linkado aqui embaixo, na descrição, o link. Falou, valeu e até a próxima!